Graça e paz a todos. Como foi sua semana? Boa? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo 23. Dando sequência a essa série da Quaresma, hoje nós vamos falar sobre a crucificação. Nas próximas semanas nós vamos falar sobre a ressurreição. Encontraram? Vou ler o verso 33, depois nós vamos pular para o verso 44. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Agora o verso 44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Em outra tradução diz: este verdadeiramente era o Filho de Deus. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos, e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. Eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. Senhor, nós agradecemos pelo privilégio que temos de celebrar este evento com muita alegria e convicção no nosso coração, porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar e nós confessamos isto. Nós confessamos que Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do mal. Ele foi crucificado, mas louvamos ao Senhor porque Ele ressuscitou e vive e está conosco. Ajuda-nos neste momento, neste compartilhamento, que possamos aprender algo novo hoje para a nossa vida pessoal. Nós vemos isso todos os dias, Senhor, lemos isso sempre, mas que hoje o Senhor possa falar com a gente de maneira singular. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém. Nós, todos os anos, repetimos este evento, e durante 2000 anos, um pouquinho mais de 2000 anos, os cristãos celebram essa data. Há lugares em que as pessoas encenam isso, fazem teatros, fazem cortejos, fazem um monte de coisa, levando, simbolizando o Cristo, indo para o Gólgota, para ser crucificado, depois da sua crucificação e tudo mais. Mas o que é a crucificação? A crucificação, para a gente hoje, nos nossos dias, nós não temos esse método mais, não existe mais esse método de
de punir as pessoas, apesar de que hoje nós vemos algumas barbaridades, né, praticadas por alguns extremistas aí, mas isso é uma coisa que existiu antigamente, não foi uma coisa inventada pelos romanos, mas foi uma prática que eles então assimilaram. Foi inventada, foi criada na Pérsia, primeiramente usado contra os escravos, depois usado contra os ladrões, os malfeitores, ou seja, as pessoas que não prestavam segundo os olhos da sociedade. Tanto que, para Roma, durante algum tempo, já falei isso aqui uma vez, não era uma coisa assim muito bonita, tanto que na história de Roma você não vai encontrar os relatos sobre as crucificações como uma coisa, o cotidiano. Por quê? Porque as pessoas que eram crucificadas naquela época eram pessoas que estavam fadadas ao esquecimento, eram pessoas que eram para ser esquecidas, eram pessoas amaldiçoadas, eram inimigo do povo, eram inimigo do governo, eram inimigo de Roma. Então, eles não gostam muito esses relatos, não estão assim nos livros históricos, ou vamos dizer assim, quando se fala da glória de Roma, das coisas bonitas e belas que Roma fez, porque para Roma era uma coisa que eles não gostavam muito de fazer, mas a função dessa crucificação era a vergonha. O indivíduo era despido em lugares públicos, na frente de todos, e aos judeus era permitido colocar um pano, né, uma faixa cobrindo as partes íntimas. A função também era torturar, né, era torturado na frente de todos para mostrar o poder dos governantes. E às vezes as torturas eram tão fortes que a pessoa morria antes de ser crucificada. Elas não suportavam a tortura, não suportavam o sofrimento e as terríveis dores, e acabavam morrendo. E principalmente quando alguns morriam de exaustão no caminho, porque eles tinham que carregar a sua própria cruz, que pesava cerca de 130 quilos, arrastando aquilo até aquele lugar alto. Era uma coisa, depois de ser torturado, talvez de ter alguns ossos quebrados, pensou de você levar porrada para todo lado, chicotear e ser chicoteado e tudo mais, não era uma coisa assim muito agradável. Quando sobreviviam, elas normalmente eram amarravam-se os pés e as mãos, e num determinado momento quando a pessoa demorava muito a morrer, eles quebravam as pernas do crucificado, e ou seja, a musculatura que sustentava aquilo tudo, né? E ela, de uma certa forma, pressionava, e a pessoa acabava morrendo por asfixia. Era a musculatura abdominal não era tão forte como a minha, assim, né? Tiago, nossa. Mas um soldado depois enfiava uma lança para ter certeza que a pessoa estava mesmo morta, e era por aí. E de repente o coração não aguentava mesmo e parava de bater. Agora você imagina a tortura que a pessoa passava. Talvez a gente não consiga imaginar, na verdade, porque nós não passamos por isso. Quando você conversa com alguém que está passando por uma situação difícil, raramente você consegue se identificar com aquela pessoa pelo fato de você não ter passado pela mesma dor. Mas quando a pessoa já passou pela dor, quando ela já passou por aquela situação, ou a perda de alguém, ou uma enfermidade, quando alguém lhe fala o que ela está passando, algo que você também já passou, você sabe a dor que essa pessoa sente, você tem aquela empatia, você consegue se identificar muito bem com essa pessoa. Mas nós não temos a ideia, gente, nós não temos a mínima ideia do que é passar por um sofrimento como este. Mas esse sofrimento foi deliberadamente escolhido, ou seja, Jesus deliberadamente aceitou tudo isso por amor a nós, por obediência ao Pai. Em Romanos,
Mas a gente sabe que se não fosse assim, nós não seríamos salvos, porque todos nós estávamos perdidos. A Bíblia diz em Romanos, porque não há distinção, todos cometem pecado, ou seja, todos são pecadores, todos carecem da glória de Deus, da graça de Deus, porque todos pecaram e carecem da graça, do favor de Deus. Marcos diz como eles crucificaram dois homens à sua direita, dois homens, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se as Escrituras. Mas o que a gente pode perceber aqui, que Jesus, mesmo sendo um ser espiritual, Jesus foi ali confrontado na sua convicção, na sua obediência a Deus. E ele, antes, no jardim, ele orou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas contanto que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. No seu âmbito humano, Jesus ainda não havia também conhecido na sua parte espiritual a separação de Deus, o que é estar separado de Deus, longe de Deus, sentir-se abandonado por Deus. E aquele momento era exatamente o momento em que ele ia suportar essa dor. Não era apenas uma dor física, mas também era uma dor espiritual. E quando nós nos deparamos com a cruz, nós também somos confrontados todos os dias. Eu queria que você prestasse bem atenção nessas colocações aqui. Quando nós nos confrontamos com a cruz de Cristo, crucificar o nosso eu, o orgulho, crucificar as vontades e vivermos apenas a vontade de Deus. A cruz foi a maior entrega, foi a maior dádiva de Deus para nós. E os problemas, eles não são nada diante do amor de Deus. Aquilo que nós passamos não se compara àquilo que Deus fez por nós. No meio das nossas aflições, aos pés da cruz, nós devemos estar sempre, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua situação, seja qual for a sua dificuldade, há um meeting point, há um lugar onde nós encontramos o alívio, há um lugar onde nós encontramos forças para recomeçar, porque a cruz também nos ajuda a lembrar isso, porque a cruz, quando nós nos confrontamos com a cruz, nós encontramos ali também os milagres, porque a cruz é um lugar de milagres, a cruz é um lugar de amor, onde Deus coloca o seu coração na nossa miséria. A cruz é um lugar de entrega a Deus para nós, é um lugar de proteção do sangue do Cordeiro, que nos lembra até mesmo no Egito, quando o povo foi liberto, porque é também um lugar de libertação. A cruz é um lugar de renascimento, a cruz é um lugar de renovo, a cruz é um lugar de um novo começo. E nós estávamos compartilhando um dia desse aqui, uma dessas quarta-feiras, e interessante, quando Barrabás estava lá na sua celinha, não sei qual o tamanho da celinha, não era talvez um 4x4, talvez era até menos, não se sabe. O camarada estava esperando a morte. Porque hoje o que nós ouvimos no meio evangélico, o que nós ouvimos nas pregações são pregações de prosperidade, são pregações de que você é abençoado por Deus, que você é um vencedor em Cristo, que você não pode aceitar a derrota, que você não pode aceitar a enfermidade. É um fato. Tudo bem, ninguém gosta, ninguém aceita. Você foi chamado para ser rico, então você pode, olha aí o seu ímpio e você vai reclamar aí, você vai tomar posse da riqueza dele, porque Deus te fez como cabeça e não cauda, Deus te colocou na frente e não atrás, e blá blá blá, e assim vai.
Esta é a mensagem quando a pessoa se converte, principalmente no Brasil, né? Isso é bem comum, vem do meio artístico. Você vem, você é cristão, só que agora você simplesmente você subiu de nível, né? Você era artista, agora você é um crente artista. Você era uma estrela, agora você é uma estrela de Cristo. Então a pessoa simplesmente vai melhorar o seu padrão, vai subir um pouquinho mais, porque você era isso tudo, mas agora você é isso e é um pouquinho mais. Mas quando nós nos deparamos com a cruz de Cristo, quando o pecador, o ser humano, o homem, se depara com a cruz de Cristo, só há um fim, chama-se morte. Morte para o mundo, morte para o pecado, morte para as coisas antigas da natureza pecaminosa. Quem está a caminho da morte não faz planos para amanhã. Barrabás não tinha planos para amanhã. Ele já tinha sido pego no flagrante, não tem jeito, você vai morrer, acabou. Mas de repente o camarada está lá na sua cadeia, ouvindo a galera, ainda mais quando ele ouve aquele barulhão assim, crucifica, assim, a galera já me detonou mesmo, já me mandou crucificar, eu já vou ser crucificado, não tem problema. Alguém bate na porta dele e fala assim, bacana, pode ir embora. Eles resolveram matar Jesus de Nazaré no seu lugar, pode ir embora. Agora imagina na cabeça daquele camarada o que se passou. Esses caras estão tramando para cima de mim. Ele deve ter saído da cela assim, encostado na parede, não dando as costas para ninguém esfaqueá-lo pelas costas, olhando na maior da desconfiança, olhando para trás toda hora, passando pelo caminho, talvez na sua saída da cidade, ele olha para o monte e vê talvez as cruzes lá, olha, aquilo ali era eu, mas não sei, que alguma coisa deu errado, acha que gritaram o número da loteria errada, bateram o número lá e alguém ficou com o meu número e eu estou rachando fora desse lugar. Mas foi isso que aconteceu com a gente. Éramos para ser ali como esse camarada, então alguém bateu na nossa porta e falou assim, olha, eles resolveram matar Jesus Cristo no seu lugar. A cruz é um lugar de renascimento, nascer de novo, começar do zero. A cruz fala de restauração de vidas e na cruz nós lembramos que Jesus se fez maldito para que hoje nós pudéssemos ser chamados benditos do Senhor. Na cruz, a realidade não permite procurar atalhos, só existe um caminho que devemos andar, pois o caminho foi preparado por Cristo, por Deus, há muitos anos atrás. Há milhares de anos, desde a fundação do mundo. Quando o homem pecou, Deus já começou a preparar logo o caminho para a gente. Na cruz, a gente também compreende que é lá, aos pés desta cruz, que nós nos quebrantamos, que nós nos arrependemos, que nós nos colocamos diante de Deus como oferta para Ele. É na cruz, nós somos comprados lá. Na cruz nós fomos gerados, na cruz nós somos redimidos, nós somos perdoados, nós somos restaurados e transformados. É a transformação de vida. Deus tinha um plano perfeito, absolutamente perfeito, e quando Ele entregou o seu Filho, Ele nos mostra, Ele nos revela que a cruz é o lugar onde nós também devemos voltar todos os dias. Todos os dias nós temos que voltar à cruz. Nós temos que começar o nosso caminho pela manhã aos pés da cruz. Temos que terminar o nosso dia aos pés da cruz. A cruz era necessária porque Jesus Cristo nos substituiu ali. Onde era o nosso lugar, Ele morreu por nós. Aquele homem que carregou a cruz de Cristo, na verdade, não carregou a cruz de Jesus, carregou a sua própria cruz. Ele carregou a sua própria cruz, mas Jesus morreu no seu lugar.
Ele morreu pelos nossos pecados, Ele morreu a nossa morte, em nosso lugar Ele levou sobre si os nossos pecados e doenças e iniquidades, como diz Isaías 53. Como diz Pedro 2, 24, a cruz era o lugar do condenado, era o meu lugar, era o seu lugar, era o nosso lugar. Eu gostaria de finalizar a parte final dessa mensagem, compartilhando com você o verso, enfatizando o verso que nós lemos lá, sobre o centurião. Interessante a declaração que esse camarada fez, trouxe um impacto muito grande. Pense comigo, o que é um centurião? O centurião romano era um camarada que era chefe, que era capitão, que era talvez um general de 100 homens. Ele tinha 100 homens abaixo do seu comando, 100 homens valentes. Uma legião, no caso aqui desses 100, o centurião, que centurião já significa de 100, né? uma comandante de 100. Ele era um homem acostumado com mortes, era um homem treinado para guerrear, era um homem treinado para matar se necessário, lutar todos os dias, e para ele estar na posição que estava, ele já tinha visto muita coisa, e naquela época, não só naquela época, mas até hoje, a Palestina é um estupim curto, é um palco, é um local de muita confusão, é um local que a qualquer hora estoura uma guerra, estouram-se uns aos outros. Vocês sabem, acompanham as notícias, isso não é de agora. Mas aquele homem é chamado, ninguém gostava muito daquela região ali não, sabe? Quando Pilatos até, o Herodes, aquela galera ali, quando Pilatos foi mandado para aquela região, o cara tinha uma preocupação muito... Ele tinha uma preocupação muito alta em relação àquela região ali, porque qualquer manota que ele desse, qualquer fora que ele desse na sua administração, não é como no Brasil, né? O camarada faz o que quer, ou não faz o que deveria fazer, e fica por isso. Ali não, estava em risco o seu pescoço, ele tinha que manter a paz, e quando Caifás chegou para ele e falou assim, olha, tem uma situação aí que você vai ter que se virar, vai ter que resolver, porque Caifás era um camarada bem político, era um político inescrupuloso. Primeiro era um cara que fez tudo para que Jesus fosse condenado e morto, porque ele não queria dividir o espaço com Cristo. Porque ele era o sumo sacerdote, ele era o chefe, ele era o pastorzão lá da igreja, lá da galera. Ele não queria dividir com Jesus, não queria estar no mesmo país, não queria reconhecer o senhorio de Cristo. Mas como Pilatos tinha um pouquinho o rabo preso, Pilatos já joga, o Caifás joga logo na cara dele e fala, se você soltar esse homem, em outras palavras, se você não fizer com esse homem aquilo que a gente quer que você faça, você não é amigo de César. Porque Pilatos chegou, quando ele chegou na época ali, ele já chegou detonando tudo, matou um monte de gente, misturou o sangue do povo com o negócio do altar, ele mandou colocar umas coisas, umas imagens lá na roupa dos guardas, que não podia, os judeus, e eles começaram a arrumar confusão, porque o judeu não aceitava aquilo tudo, e o cara falou, então maneira esse negócio aí, porque eles não queriam estar muito preocupados em ficar mantendo a paz daquilo ali, porque aquilo ali nunca deu dinheiro para eles, os romanos não estavam preocupados com aquela terra ali não, só queria conter a confusão que estava ali. E Pilatos então, olha, tinha um rabo preso, eu lavou as minhas mãos, ele
deu uma de político, pronto, foi por aí. Mas nessa situação toda, por esse lugar está assim, esse homem, esse centurião, já tinha visto um monte de coisas. Ele estava ali agora, uma guarniçãozinha de 4 homens para guardar, para manter a ordem ali, daquela situação toda, e ele chega lá no Gólgota, quando Jesus é crucificado, a gente percebe, num dia normal, ele estaria ali dando ordens a 100 homens, né, os seus mais excelentes guerreiros, e não supervisionando um esquadrãozinho da morte ali, dos crucificados, né? Mas agora, esse dia, não é como os demais. Era impossível chegar ao cargo de centurião, como eu disse, sem estar familiarizado com a morte. Com certeza ele tinha visto homens morrer, ele tinha ouvido o desespero deles. Imagine o sofrimento, os urros de dor da pessoa ser torturada. Mas aquilo era tão comum para ele que ele já não se importava. Talvez ele chegava em casa e dormia tranquilo. Uma pessoa já com a mente cauterizada, já acostumado a matar e a ver gente morrer. Mas ele então, olha umas coisas interessantes que esse homem começa a presenciar. Primeiro, ele ouve o Salvador oferecer perdão à multidão. Ele diz, né, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele também presencia Jesus falando ao ladrão, você hoje vai estar comigo no paraíso, oferecendo perdão ao ladrão. Ele também presencia Jesus confortando as mulheres que estavam chorando, você não chorem, não chore por mim, chore por vocês mesmos, não se preocupe comigo. Ele ouviu o brado de vitória, a oração de fé no Pai, quando Jesus disse, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele diz, está consumado, a vitória está ganha, eu venci. Seria um paradoxo, como que ele poderia vencer, estando pregado, cravado naquela cruz? Será que o centurião tinha visto Jesus ressuscitar os mortos? Não sei, mas ele com certeza ouviu falar da fama de Jesus. Será que ele ouviu falar que Jesus andou sobre as águas? Será que ele ouviu falar que Jesus deu vista aos cegos, que ele levantou o paralítico, limpou o leproso? Será que ele ouviu todas essas histórias? Será que ele presenciou alguma dessas coisas? Mas uma coisa ele viu Jesus morrer. E quando ele viu Jesus morrer, ele viu que algo não muito normal aconteceu. Ele sentiu o chão debaixo dos seus pés tremer, porque a Bíblia diz que a terra devolveu seus mortos. A terra tremeu, os sepulcros se abriram, porque a vida estava entrando. Ele viu o céu se escurecer, durante 3 horas houve densas trevas. A negridão que havia tomado o lugar do sol do meio-dia para o centurião, a prova era absoluta e a conclusão era óbvia. Por isso ele então brada. Ali ele não falou em silêncio, ele não pensou por si próprio, ele não pensou lá no seu pensamento apenas, com seus botões. Ele bradou, ele disse em alta voz, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E o meu desafio para você, quando nós nos deparamos com a crucificação de Cristo, quando Cristo é crucificado no meu lugar e no seu lugar, qual é a nossa declaração para a humanidade? Qual é a nossa declaração diante das situações que enfrentamos todos os dias? Qual é a nossa declaração quando nos deparamos com as pessoas que vivem de maneiras diferentes?
e acham que nós temos que nos conformar, porque todos vivem assim. Não, nós não fomos chamados para viver como todo mundo, nós somos chamados para viver como discípulos de Cristo. Qual é a nossa declaração quando nós nos deparamos com o Cristo crucificado? Qual é a nossa expressão? Qual é o nosso brado? A promessa de Jesus estava sendo cumprida. E eu, quando me levantar da terra, a todos atrairei a mim. Ali Jesus agora está atraindo a atenção, está atraindo aquele centurião a si. De todas as coisas do mundo de Deus, é a cruz que não pode ser desprezada, não pode ser menosprezada. É a cruz que desmascara a perversidade do pecado e a natureza hedionda dos nossos crimes contra Deus. É na cruz que Deus fez pecado por nós. É na cruz que Ele carregou no seu corpo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, lá em 2 Coríntios 5, 21. É na cruz que vemos o grau do amor de Deus, o quanto Ele nos ama. É exatamente na cruz e no amor que Deus tem por nós. Esse centurião agora, ali, diante deste episódio inexplicável aos seus olhos, ou ao seu entendimento da vida, de tudo quanto ele já passou, ele então declara: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eu gostaria de convidar você a pensar sobre essa declaração. Qual é a declaração que nós vamos fazer ao sairmos daqui? Ou até mesmo antes de sairmos daqui. Mas essa declaração de que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, qual é o significado dessa declaração para você? O que isso significa para você quando você está de pé diante da cruz, olhando o Cristo crucificado? Vamos ficar de pé. Será que o centurião, depois daquele momento, ele simplesmente voltou para o quartel-general e fez as suas anotações, relatou todos os acontecimentos? Será que ele pôde viver uma vida normal? Eu digo para você, quando nós nos deparamos com Jesus Cristo crucificado, a nossa vida muda. Quando nós temos a revelação do porquê que Ele foi crucificado. Quando nós temos a revelação de saber que não seria Ele que deveria estar naquela cruz, mas sim eu e você. Quando as trevas se erguerem de cima da cruz e o Salvador soltou o seu clamor agonizante, ouviu-se imediatamente essa outra voz dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Meus amados, nesse mesmo dia da sua morte, 3 homens, bem diferentes uns dos outros, declararam sua fé. O que comandava a guarda romana, aquele que carregou a cruz, e aquele que morreu ao seu lado, aquele ladrão. Interessante. Eu gostaria que você falasse para Jesus hoje: Senhor, em momentos da minha vida, eu tenho feito a declaração errada. Enquanto eu poderia ter a oportunidade de fazer uma declaração diferente, eu simplesmente fiquei calado. Ou pensei comigo mesmo. Obrigado. Ou pensei comigo mesmo:
é Jesus. Mas que a gente possa fazer diferente. Nas situações difíceis, quando você for confrontado com o pecado, com a sua situação, deixa Deus guiar você. Qual é a nossa declaração hoje em relação à verdade do Cristo crucificado? Senhor, muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será amanhã. E será depois de amanhã e será para sempre. No nosso coração a gratidão porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar. E nós agradecemos ao Senhor por este grande amor com que o Senhor nos amou ao enviar o Teu Filho para tomar o nosso lugar. Que possamos afirmar que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus e que o impacto dessa declaração mude e transforme a nossa vida. Reconhecendo que no momento dessa declaração possamos entender que era o nosso lugar, mas o Senhor tomou o nosso lugar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Pode se assentar, por favor. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.